Eu tenho pensado muito sobre uma coisa que a gente vive aqui no Brasil e que talvez você sinta isso na pele. Não sei se você já percebeu também, mas parece que existe uma pressão invisível no ar, uma cobrança silenciosa para que a gente esteja sempre muito bem, ou pelo menos que a gente pareça estar muito bem. É como se o sucesso só valesse se fosse visível, se pudesse ser postado, vestido ou dirigido. Quantas vezes você já se pegou comprando alguma coisa, não porque você precisava desesperadamente daquilo, mas porque você sentiu que precisava mostrar para o mundo ou para um grupo de pessoas que você chegou lá, para mostrar que você não tá para trás. E eu te pergunto isso e falo isso sem julgamento nenhum, tá? Porque eu sei como essa engrenagem funciona. A gente vive numa cultura onde o ter muitas vezes se confunde com o ser. É o celular do ano que acabou de ser lançado e parece que o seu, que comprou há um ano atrás, já ficou velho, não funciona bem. É a roupa de marca que te faz sentir parte de um clube. É o carro na garagem que precisa ser um pouco melhor do que a do vizinho para você não ficar por baixo. E aos poucos, sem você perceber, vai entrando numa corrida que não tem linha de chegada. Uma corrida para sustentar uma imagem que muitas vezes custa muito mais caro do que a gente pode pagar, não só em dinheiro, mas também em paz de espírito. E aí que entra uma das maiores prisões da vida adulta, que é viver refém da opinião dos outros. É impressionante como a gente toma decisões financeiras enormes baseadas no que a gente acha que os outros vão pensar. A gente financia em 60 vezes um status que não nos pertence de verdade, só para ter a sensação momentânea de aceitação. O problema é que essa busca por aprovação externa é um buraco sem fundo, porque sempre vai ter alguém com algo muito melhor do que o seu, mais novo que o seu, mais brilhante que o seu, e se a nossa autoestima depende disso, a gente nunca vai se sentir suficiente. Eu gosto muito de usar uma imagem para explicar isso. Imagina que a sua vida financeira é um grande teatro. Existe um palco, existem os bastidores. O palco é tudo aquilo que as pessoas veem. É a foto bonita num restaurante caro, são as sacolas de compras no shopping, é o carro lavado no fim de semana. O palco é brilhante, iluminado e recebe aplausos diariamente. Mas existe o backstage, né? Os bastidores. É lá que a vida real acontece. São os boletos que chegam, a fatura do cartão, a reserva de emergência ou a falta dela. São as suas noites de sono, preocupado com o fim do mês, preocupado se aquele dinheiro vai dar ou não para pagar tudo. E o grande perigo, e o que eu vejo acontecer com muita gente, é que elas focam todas as suas energias e todo o seu dinheiro em manter o palco impecável, enquanto os bastidores tá caindo dos pedaços e lotado de preocupações. Cara, tem muita gente vivendo uma vida de novela no Instagram, mas que não tem paz quando coloca a cabeça no travesseiro, porque sabe que a conta não vai fechar. E se você é uma dessas pessoas, eu tô aqui para te dizer que existe um caminho diferente. Existe uma liberdade imensa em decidir não parecer rico. Pensa só comigo naquela sensação libertadora que é entrar em um shopping com todas aquelas vitrines gritando por atenção e simplesmente você passear sem compromisso. Você olha, acha bonito, mas não sente aquela coceira na mão para gastar, aquela obrigação de sair de lá com uma sacola na mão só para justificar o seu passeio. Você sai de lá com as mãos vazias porque foi ali só para sair e andar com a mente cheia de tranquilidade, sabendo que o seu dinheiro continua na sua conta, pronto para gastar em coisas que realmente importam para você. E isso não é privação, isso é controle. É você quem manda no seu dinheiro e não o marketing que manda em você. E isso que eu tô falando se aplica a tudo mesmo, inclusive ao carro que a gente dirige. No Brasil, todo mundo sabe que o carro ainda é um símbolo muito forte de status, mas bora ser sincero que existe uma diferença brutal entre ter um carro para impressionar os outros no trânsito e ter um carro que te leva onde você quer, onde você precisa com segurança, mas que não te tira o sono, com parcelas altíssimas, seguros caríssimos e aquela manutenção de luxo. E eu falo isso porque tem uma beleza enorme em ter um carro ou uma moto simples, talvez um pouco mais velho, mas que esteja quitado e não te sufoque financeiramente. Mas assim, quando eu digo um pouco mais velho, não tô falando daqueles carros que tenham mais problemas do que você, que tá caindo os pedaços, que passa mais tempo na oficina do que com você. Tô falando de um carro que te traga tranquilidade, tanto no uso quanto nas finanças, porque a paz de dirigir algo que você pode bancar de verdade vale muito mais do que qualquer banquinho de couro. E outra coisa, tá? Só deixando claro que eu falo isso para aquelas pessoas que, cara, não tem tantas condições e mesmo assim se endividam até a alma para ter algo que não podem pagar. Porque no fim das contas, quando a gente gasta para impressionar,
a gente tá gastando dinheiro pra uma plateia que, cara, na maioria das vezes não tá nem aí pra você. É um esforço enorme pra manter uma aparência pra pessoas que não vão estar lá quando o boleto vencer ou quando o carro quebrar. E a frase mais clichê e verdadeira do mundo das finanças é essa: ninguém paga as suas contas. Então por que danado a gente se importa tanto, se preocupa tanto em agradar pessoas que não têm responsabilidade nenhuma sobre a nossa vida? E tudo começa a fazer sentido quando a gente descobre o valor da riqueza invisível. E o que danado é essa riqueza invisível? É essa riqueza que não aparece no feed das redes sociais. É o dinheiro que você tem guardado e investido, que te dá a segurança para pedir demissão de um emprego tóxico, por exemplo. É a liberdade de poder dizer não para um convite caro sem se sentir menor por isso. É a tranquilidade de saber que, se uma emergência acontecer, você tem como lidar com ela sem se desesperar. Essa riqueza ninguém vê, não gera likes, não gera comentários, não gera inveja, mas é ela que muda a sua vida por dentro. É ela que te devolve o controle e a sua dignidade. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre como as redes sociais, ou melhor, essa comparação nas redes sociais que joga contra a gente o tempo todo, principalmente nesse processo de liberdade e prisão. Voltando a usar um palco como referência, nas redes a gente vê o palco iluminado de todo mundo o tempo todo e acha que a nossa vida tá errada. E eu falo isso porque eu já me senti assim e sei bem como é isso, cara. É um sentimento horrível. Mas, por favor, cara, lembra sempre de uma coisa que eu demorei um pouco para poder entender. Muita gente tá endividada até o pescoço para manter aquele sorriso na foto do Instagram. Então, cara, não cai nessa pilha. E eu falo isso porque eu conheço algumas pessoas que fazem isso, gastam horrores em festas, restaurantes caros, bares, tudo isso para fazer uma foto no Instagram para ganhar alguns likes, para mostrar que é o diferentão, para mostrar que tem uma condição melhor. O problema é que a maioria dessas pessoas no dia a dia ficam malucas porque não tem de onde tirar esse dinheiro para bancar essa vida maravilhosa que tá mostrando. Irmão, a sua jornada é sua, o seu ritmo é o seu ritmo e as prioridades devem ser suas também, não as do influenciador que você segue ou de qualquer outra pessoa por aí. Eu quero deixar muito claro que esse vídeo, ele não é um convite para você parar de gastar e viver na escassez, não sair, não curtir, não ter coisas boas. Pelo contrário, é só um convite para você escolher melhor onde gastar o seu suado salário e com mais inteligência. É sobre você gastar o seu dinheiro com o que faz sentido para você, com o que te faz, o que te traz alegria genuína, e não com o que a sociedade diz que você tem que ter para ser alguém na vida, para você ser alguém, ser aceito dentro de uma rede social, ser aceito em um grupo de amigos, enfim. Porque quando você para de gastar por insegurança e pensando primeiro em você e não em como os outros vão te ver, sobra dinheiro para gastar com propósito. E outra coisa, eu não tô aqui para cagar regra para você. Se você é dessas pessoas que se endivida para mostrar para os outros e se sente feliz fazendo isso e também acha que o que eu tô falando é bobagem, beleza, continua fazendo isso, cara, e seja feliz. Eu te desejo muita sorte nessa vida de ilusão. E para você que entendeu o meu ponto e tomou a decisão de mudar, preciso te dar os parabéns, porque, cara, é uma decisão importante que você tá tomando e eu preciso te dizer que essa mudança de pensamento e atitude não vai acontecer do dia para a noite, mas tá tudo bem. Tudo é um processo, um passo de cada vez. O importante é você começar e se observar com mais carinho. Então, na próxima vez que você sentir aquele sentimento, aquele impulso de comprar algo para se sentir incluso num grupo de amigos ou para ser bem visto nas redes sociais, para um segundo, respira e se pergunta se aquilo realmente é para o seu conforto ou se é apenas para agradar o olhar de quem está de fora. Se for só para agradar os outros, talvez não valha a pena o seu esforço. Na maioria das vezes não vale. Bom, se você gostou dessa nossa conversa, quero te pedir que deixe o seu gostei aí embaixo e se inscreva aqui no canal. Toda semana tem um vídeo novo batendo um papo sobre mentalidade financeira e desenvolvimento pessoal. Muito obrigado pela sua companhia e eu te vejo nesse próximo vídeo aqui.